Convidamos também para compor a mesa o príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança. Convidamos também Dom José Palmério Mendes, abade emérito do Mosteiro de São Bento. Convidamos também o Dr. Bruno Helmut, presidente do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro. E convidamos também para compor a mesa o conferencista, o professor Sidney Silveira. Antes de passarmos à conferência, queria apenas dizer que essas palestras estão sendo enviadas pela internet e tem tido uma assistência média de 1.000 pessoas. Já como essas pessoas se revezam na internet, estima-se que entre 10 e 15 mil pessoas tenham tido acesso ao Congresso, tanto no Brasil quanto até em Portugal e outros países. Isso é um trabalho feito pela organização Terça Livre, Mundo Digital. Convidamos, pois, o professor Sidney Silveira, que falará sobre o Brasil, filho da ocidental Praia Lusitana. Bom dia. Ao começar, saúdo as altezas imperiais e reais aqui presentes, Dom Antônio e Dom Bertrand, assim como os demais integrantes da família imperial, que provavelmente assistirão este evento ou já o estão assistindo pela internet. E começo por dizer o seguinte: hoje é um dia muito especial para mim, que é o dia de Camões, 10 de junho, é o dia do meu aniversário também, e o dia dos meus anos, e é também o dia de um ano de falecimento de meu pai, que faleceu ano passado, no dia dos meus anos. Então, ao começar, quem quiser, sinta-se à vontade para me acompanhar, eu o farei com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esta inicial saudação à Nossa Senhora é, como diria qualquer estudioso da escola tomista, um ato de justiça, já que a justiça tem como objeto o direito. Ou seja, é justo dar a cada um o que lhe é devido, e todos nós, como criaturas inteligentes, devemos o nosso culto a Deus. Então, sempre, em qualquer ocasião que uma pessoa de fé se apresente perante um público, ou em qualquer ocasião que vá participar, seja de que atividade for, ela deve, antes de tudo, por uma espécie de dever moral, fazer reverência a Deus, que está acima de todos nós e tem todos os direitos sobre nós. Pois muito bem, hoje pela manhã, ao buscar num sermão do Padre Antônio Vieira uma citação sobre o amor filial, eu acabei por deparar com outra citação. Isto é muito comum quando abrimos qualquer obra do Padre Antônio Vieira. Nós deparamos com pérolas. E achei a seguinte: diz o Padre Antônio Vieira, os males se temem, né? Nós tememos os males e esperamos os bens, né? Bem e mal são realidades que estão no horizonte da ação humana. Então, toda vez que ao agirmos nós deparamos com o mal, nós
temos a tendência instintiva a reagir pelo temor. O temor é uma espécie de defesa psíquica que nos resguarda de situações, vamos dizer assim, perigosas. É óbvio que o temor pode desregular-se e descambar em pânico, e nestes casos, o que acontece, seja no plano individual, seja no plano coletivo, é que se descamba se cai, melhor dizendo, em situações que eu diria que são arrojadoras da criatura humana em abismos. Eu faço referência aqui também, não queria não deixar de fazê-lo, ao professor Nelson Gomes, que está aqui na plateia, professor filósofo da UNB, que tem uma boa ficha, uma excelente ficha de serviços prestados à educação no nosso país. E eu vou citar aqui, me falhou a memória, do Vieira, a seguinte frase: os males padecem-se porque se temem, os bens padecem-se porque se esperam. Ora, o que pode haver de mais temerário do que padecer à espera de um futuro que não tem passado? Este é o caso do brasileiro contemporâneo. O brasileiro contemporâneo, ao olhar para cima, não vê o céu. Ao olhar para baixo, não vê as suas raízes. Ao olhar para frente, não vê horizontes. E, ao olhar para trás, não vê Portugal. O brasileiro contemporâneo, ele tem uma fratura estética e histórica que provém dessa miopia culpável. E, para aludir a ela, eu cito aqui um poema do grande Manuel Bandeira, que é, na minha modesta opinião, o nosso maior poeta do século XX. É um poema do seu livro de estreia, que é Cinza das Horas, que é um poema intitulado A Camões. Diz Manuel Bandeira: quando n'alma pesar de tua raça, a névoa da apagada e vil tristeza, busque ela sempre a glória que não passa, em teu poema de heroísmo e de beleza. Gênio purificado na desgraça, tu resumiste em ti toda a grandeza. Poeta e soldado, em ti brilhou sem jaça o amor da grande pátria portuguesa. E enquanto fero canto ecoar na mente da estirpe que, em perigos sublimados, plantou a cruz em cada continente, não morrerá sem poetas nem soldados a língua em que cantaste rudemente as armas e os barões assinalados. Ou seja, nós, como o demonstra aqui Manuel Bandeira, somos partícipes de uma grandeza, e esta grandeza é Portugal. Quem for a Guimarães, cidade portuguesa, verá lá um muro onde se lê a inscrição: aqui nasceu Portugal. Poderíamos dizer nós também por empréstimo: ali nasceu o Brasil. Portugal nasce de duas grandes batalhas, nasce sob a égide da cruz e da espada. Em 1128, há a famosa Batalha de São Mamed, na região onde hoje fica Guimarães, em que o rei Dom Afonso Henriques se volta contra alguns condes portucalenses. Então essa é, digamos assim, a batalha de batismo desta estirpe heróica portuguesa. Por isso, daí o título desta palestra, em homenagem a Camões: Brasil, filho da ocidental praia lusitana. Então, em 1128, há esta Batalha de São Mamed, e 11 anos depois, nós temos a famosa Batalha de Ourique, no campo de Ourique, em 1139. Dom Afonso Henriques teve uma visão, e isto é relatado por alguns historiadores muito importantes, como um que eu trouxe aqui, que caiu em descrédito por razões ideológicas, que é João Ameal. Foi um tomista, um homem, um estudioso da obra de Santo Tomás, que foi proscrito, digamos assim, pela inteligência portuguesa posterior ao 25 de abril, ou seja, a inteligência revolucionária, ela sempre faz o seguinte trabalho mais ou menos sujo: recontar a história à luz dos seus próprios devaneios.
Isto aconteceu também no Brasil, está acontecendo perante os nossos olhos, atônitos. E o professor Sepúlveda mencionou ainda há pouco uma pessoa que imaginava que o Brasil, a República Brasileira, teria sido fundada por Lampião. E ele jocosamente disse: será que estava tão enganada essa pessoa? E eu, ao contemplar, por exemplo, a biografia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou melhor, a ficha corrida, e ao pensar no traficante, famoso narcotraficante Pablo Escobar, me vem à mente, não sei por que cargas d'água, que Escobar, perto do Lula, é um bebê com chupeta na boca. Hoje nós vivemos uma era em que a indignidade se institucionalizou. E uma das maneiras do Brasil sair desta lama, se é que isto sucederá de acordo com os desígnios da providência divina, é reolhar para o seu passado com um mínimo de conhecimento, sem o que nós não teremos futuro. Então nós somos filhos, como eu disse aqui no início, da cruz e da espada. Na Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques, antes de ir adiante com ela, teve uma visão em que Cristo lhe aparecia e lhe dizia para combater 5 reis muçulmanos fortemente armados. E com poucas pessoas, uma desvantagem extraordinária, numa época em que as guerras eram verdadeiras escaramuças, homem a homem, ele consegue iniciar a reconquista da Península Ibérica. Hoje, nós contemplamos a Europa e vemos que aquele passado distante parece repetir-se na medida em que os mouros voltam a assambarcar grandes regiões europeias, e hoje o europeu padece também de uma crise de identidade semelhante à nossa. Ele não conhece, ao olhar para o passado, ele não se reconhece na grandeza desses reis católicos que fundaram as nações e que, numa espécie de, entre aspas, confederação, a cristandade, do ponto de vista político, era uma espécie de confederação em que os reis se subordinavam à autoridade espiritual do Papa. Então, o europeu contemporâneo vê-se sem anticorpos políticos e espirituais para combater os mouros, porque não consegue contemplar o seu passado com este realismo. Então, Dom Afonso Henriques vence estes 5 reis mouros e Portugal ali começa a sua saga. Uma saga aqui que, em dado momento de sua história, conforme relatou aqui o professor José Carlos Sepúlveda, que me antecedeu, numa das crises, que foi a crise que gerou a dinastia de Avis, acabou por resultar na Batalha de Aljubarrota, e Dom João I, que foi aquele rei que levou a cabo esta batalha, teve como prole aquilo, conforme também disse o professor Sepúlveda, que Camões chama de a ínclita geração. Em suma, o que ele disse e o que eu repito com as minhas palavras é o seguinte: as grandes crises são pródigas, historicamente, em gerar soluções não mágicas, mas soluções que buscam no passado uma luz que possa, vamos dizer assim, mostrar-nos um futuro possível. Então, uma das crises piores que o brasileiro vive hoje é essa crise de identidade que se vê no idioma, que se vê na música, naquilo que por hábito nós chamamos cultura. Eu tenho essa experiência linguística dentro de minha casa, porque sou casado com uma portuguesa da Bahia, então eu tenho essa experiência cotidiana de contemplar em casa como a língua portuguesa no Brasil, língua que é, vamos dizer assim, o pomo da concórdia identitária, como entre nós essa língua se vai depauperando dramaticamente, a ponto de os bons linguistas dizerem o seguinte:
Uma pessoa falar o português com o mínimo de correção é hoje uma espécie de dever cívico, porque a língua é instrumento de inteligibilidade. Sem a língua, sequer conseguimos expressar o que nos vai na alma. A língua é aquilo que assintoticamente busca traduzir o real. Sem a língua naquilo que ela tem de excelente, e aqui reporto-me a Santo Tomás de Aquino, que dizia que as coisas são o que são em relação ao seu grau máximo, ou seja, é o grau máximo que conforma as possibilidades de qualquer realidade que seja. Então, quando contemplamos a política e hoje vemos o que há de pior, a política brasileira, e a política no Ocidente, digamos, sem medos, sem pruridos, nós temos essa ideia de que esta política é filha de uma espécie de maquiavelismo, ou seja, de uma visão de mundo que tem ojeriza a excelência. Quando se diz que a monarquia, ela realiza aquela estabilidade sem a qual nenhum povo pode ter propriamente uma identidade, está-se a dizer com isto o que o grande Aristóteles na antiga Grécia já nos apontava. Olhem, vejam bem, em qualquer cidade, em qualquer polis, a estabilidade é melhor do que a mudança sucessiva. Portanto, leis razoáveis, perenes, são melhores do que mudanças sucessivas a pretexto de mudar a lei. A mudança sucessiva não gera o costume. E um dos pontos de inflexão da lei é o costume. As leis tornam-se consuetudinárias. Ou seja, o monarca tem, ou melhor dizendo, a monarquia tem uma possibilidade de fazer valer essa estabilidade sem a qual nenhum povo tem as suas impressões digitais, muito melhor do que a república, que, como se disse aqui, na palestra do professor Sepúlveda, é uma sucessão de salvadores da pátria. Então, se contemplarmos a história de Portugal, e se tivermos no nosso horizonte que metade desta história é copartícipe com a nossa história, ou seja, estávamos unidos por laços espirituais, políticos, históricos e estéticos, nós poderemos ter um vislumbre de um país melhor do que isto que hoje vemos com tristeza na alma. Eu, que hoje completo 52 anos e sou um carioca praticante, eu olho para a nossa cidade, conheço um pouquinho da história do Rio e me dá uma tristeza porque eu peguei pelo menos um momento de transição em que havia certa ordem urbanística na cidade. Hoje o Rio de Janeiro é um caos arquitetônico. A cidade, ninguém há de negar, cheira mal. É um fato. E isto não vem do nada. A realidade, o mal não tem essência, mas ele é a privação do bem natural. E o bem natural, na área política, é a realização do bem comum, que tem como seu sucedâneo a paz social. E essa paz social, ela não é um estalar de dedos, ela não é uma varinha de condão que uma bruxinha esperta mexe e que de repente transforma tudo no melhor dos mundos. Haverá e haverá, dada a mancha do pecado original, e aqui eu digo como católico, eu dou como pressuposta esta mancha, a ganância humana, as más inclinações que muitas vezes afloram nos indivíduos e também nos estados, quando chegam ao poder indivíduos sem o menor pudor. Hoje nós queremos decoro na gestão da coisa pública por parte de pessoas que nas suas vidas privadas são indecorosas. É uma espécie de milagre. Não esperemos que pessoas que sequer têm noção daquilo a que chamamos moral vão chegar ao poder e vão realizar o bem comum de maneira extraordinária. Eu tenho a alegria de participar de um grupo aqui no Rio de Janeiro, que é o Centro Dom Bosco, que publicará agora, neste mês, o primeiro volume da Teologia Moral de Santo Afonso de Ligório, uma obra magna, extraordinária. Santo Afonso foi um grande filósofo, e vai surpreender muita gente que imagina que a moral é uma espécie de regrinha que algum diabinho kantiano ditou ao nosso ouvido e que nós devamos obedecer cegamente. Então as pessoas, muitas, vão se espantar ao ver a moral como a própria estrutura da realidade assimilada pela inteligência que, hierarquizando as coisas, é capaz de
modular, no caso político, o bem público de maneira reta, sem retidão na inteligência, a vontade se desgoverna. A propósito, lembro aqui, e isto serve não apenas para Portugal, de quem nascemos, de quem somos herdeiros, mas serve também para todos os países europeus, que durante muitos séculos foi praticada uma pedagogia que recebeu o nome de espelho de príncipes, ou seja, com o luxuoso auxílio da Igreja Católica, pedagogos ensinavam aos príncipes que a virtude era necessária para a consecução do bom governo. E virtude aqui é, com esta palavra, eu estou a dizer simplesmente o seguinte: é o hábito operativo bom, é aquele hábito que, ao ser desenvolvido em nossa alma, nos leva a fazermos uma espécie de acordo metafísico com nós mesmos, nos leva a obedecer aquele repto do poeta Píndaro, que dizia: homem, torna-te o que tu és. No caso político, o bom governo, levado a cabo pelo príncipe, ele deve contribuir para melhorar os cidadãos. E isto aqui não é um cristão apenas quem vos diz. O próprio Aristóteles nos informava, com toda a sua sabedoria prática, que a primeira serventia da lei é melhorar os homens. Como a lei pode melhorar os homens? Ela melhora de várias maneiras. Melhora-os proibindo os males, condenando os males, punindo os males, prescrevendo os bens. Enfim, a lei tem um caráter, antes e acima de tudo, pedagógico na política. Mas leis iníquas não obrigam as consciências. E aqui o tema, óbvio, o pano de fundo é a monarquia. O pano de fundo desta ideia que eu compartilho convosco hoje é monárquico. A ideia de que nós somos partícipes de uma alma, e essa alma é a alma lusa, que é a alma daquele povo que, como diz Manuel Bandeira no poema que eu li aqui, plantou a cruz em cada continente, ou seja, uma estirpe de coragem. Se contemplarmos a história portuguesa no Brasil, vamos ver, por exemplo, os jesuítas com seu trabalho civilizatório extraordinário. Como diz um padre argentino, Álvaro Calderón, os jesuítas por aqui fizeram muitos males, né? Ensinaram aos índios caetés, por exemplo, que comer gente era pecado, não era coisa boa. Ensinaram o canto gregoriano. Os jesuítas, tão caluniados por certas linhas historiográficas contemporâneas, fizeram entre nós um maravilhoso trabalho civilizacional, inegável. A Ratio Studiorum, que era o método pedagógico dos jesuítas, ela trouxe não só para aquilo que viria a ser o Brasil conforme o conhecemos, mas para o mundo. É um dos grandes métodos pedagógicos que já afloraram na história da pedagogia humana, possibilidades extraordinárias. Eu dou um testemunho aqui particular. O meu nobre amigo Sérgio de Carvalho Pachá, ex-lexicógrafo, chefe da Academia Brasileira de Letras, já é um senhor. Lá no final da década de 50, ele estudou pela Ratio Studiorum. Aos 16 anos, traduzia Cícero, lia grego, Enfim, a Ratio Studiorum ensinava as pessoas a desenvolverem a sua memória. A memória é, vamos dizer assim, um auxiliar da inteligência. Uma boa memória significa que a pessoa não perderá tempo buscando nos alforjes, nos seus arquivos de computador, conceitos que já estariam ali se ela tivesse desenvolvido, se a tivesse desenvolvido bem. Então, Portugal é esta nação que nasce sob a égide da cruz e da espada, e ao chegar ao Brasil, por volta do ano de 1500, como todos que lemos aqui na escola primária aprendemos, só que aprendemos hoje em dia de maneira deturpada. O que nós sabemos é que naquele momento Portugal estava sob o reinado de Dom Manuel I, chamado o Venturoso, entre outras coisas pelas grandíssimas contribuições que por seu intermédio Portugal recebeu na política, na economia, enfim, na arquitetura,
Para vocês terem uma ideia, o Mosteiro dos Jerônimos, lá em Lisboa, teve a sua construção iniciada em 1502. E hoje muitos brasileiros imaginam que os portugueses que nos descobriram eram homens incultos, quando na verdade se tratava de homens de uma Europa que estava voltada para Portugal. Os grandes navegadores, as navegações eram algo de uma dificuldade científica. Havia sempre a bordo dos navios, seja fossem caravelas, fossem naus, um físico. E o físico, entendido aqui, esse termo ele pode ser entendido por aquele que detinha um conjunto de ciências, inclusive a cartografia. Então, Portugal era um país de ciência avançada. Lembremos aqui que Cristóvão Colombo, antes de pedir auxílio aos reis católicos espanhóis para a sua expedição, procurou Dom João II. Dom João II, rei de Portugal, porque ele sabia que os navegadores portugueses detinham a ciência da navegação em altíssimo grau. Então, é da época de Dom Manuel I, aquele chamado barroco flamejante. É da corte de Manuel I, ou melhor, participam da corte de Dom Manuel I, vários poetas extraordinários. Então, aqueles que nos descobriram eram homens de ciência e de cultura. O próprio Pedro Álvares Cabral, ao contrário do que muita gente imagina, ele era um nobre. Ele era um homem de estirpe nobre. Então, esta fundação do Brasil teve, por esses homens corajosos, desbravadores e de fé, teve como o primeiro signo aquele cruzeiro que Cabral mandou plantar em nossa terra. Os portugueses, quando viajavam com o intuito de descobrir terras, levavam padrões de pedra, marcos de pedra, onde escreviam que no ano da graça tal, aquela terra havia sido descoberta em nome del rei fulano, fulano, ciclano de tal. Como vieram para o Brasil sem este marco, porque a mando do rei o destino era a Índia, há controvérsias aqui. Não é o meu papel aqui nesta palestra tentar mostrar que o descobrimento do Brasil foi ocasional. Grandes historiadores como Pedro Calmon são contra essa tese. Eu assino embaixo dela e dou como elemento corroborante um sem número de fatores. Um deles é que eles não vieram com os padrões, que eram pedras enormes, não vieram com padrões. Cabral ficou aqui muito pouco tempo. Houve uma missa lá na Praia do Restelo, com a presença do bispo, do rei, etc., e aquela missa era a bênção para aquela viagem que seria às Índias. E naquele tempo, desobedecer ao rei, estávamos no tempo das ordenações filipinas, das manuelinas, desobedecer ao rei poderia constituir crime de lesa majestade. Então ninguém imagine que um navegador com a sua frota, com a sua armada, a armada de Cabral era muito mais poderosa que a de Vasco da Gama, podia mudar de ideia assim a seu escrutínio, ao seu bel prazer e ir por outro caminho, até porque a expedição era caríssima. Então há vários elementos que indicam que esse achamento, como se diz lá em Portugal, foi fortuito. Aliás, recentemente, eu que gosto de futebol, soube de um jogador de futebol aqui do Madureira do Rio, que saiu lá do norte da África, com o intuito de ir para os Estados Unidos, numa embarcação bastante pobre, e foi dar nas águas de Pernambuco. Isto agora, há menos de 10 anos atrás. Então sabemos que a navegação era uma grande... era algo de grandíssima dificuldade, e saindo daqui Cabral, pouco tempo depois de ter por aqui ficado, a sua armada teve um naufrágio no Cabo das Tormentas, naufrágio este no qual morreu o grande Bartolomeu Dias. E pouca gente, quer dizer, as pessoas que estudam a história do Brasil sabem, mas muitos que parecem estudá-la esquecem-se de que o Pero Vaz de Caminha faleceu naquele mesmo ano, no dia 16 de dezembro de 1500, assassinado por mouros. Não havia o Estado Islâmico. Não havia o Estado Islâmico. Pero Vaz de Caminha foi assassinado por mouros. E eu sei que hoje vivemos tempos politicamente corretos. Camões, por exemplo, talvez fosse processado por alguma ONG de direitos humanos, etc., se escrevesse como escreveu hoje nos Lusíadas, que
O Alcorão é do arábio a lei maldita. Hoje ele seria proscrito por nós mesmos ocidentais, cujas susceptibilidades são herdeiras daquela ideia igualitarista da Revolução Francesa. Ora, onde todas as opiniões têm o mesmo valor perante a lei, a tendência é de que prevaleça aquela mais violenta. Ou seja, numa monarquia, como foi a monarquia portuguesa e como foi a brasileira, a lei tende a fazer seus frutos perdurarem, graças à figura do monarca que, como disse aqui Dom Antônio, é um pai. A relação do monarca para com os seus súditos é análoga à de um pai para com os seus filhos. Ou seja, o monarca está no vislumbre das gerações próximas e não no que vai suceder nas próximas eleições. Ou seja, ele não está sucumbido no dia a dia da política rasteira, da política institucional como hoje nós a conhecemos. É aquela política das trocas de favores, aquela política em que o toma lá, dá cá, acaba virando uma espécie de lei pressuposta. Ontem nós vimos o ministro Gilmar Mendes praticamente justificar a corrupção. Isso um ministro de um Tribunal Superior Eleitoral, que a propósito, se não me falha a memória, foi criado na época do Estado Novo, Tribunal Superior Eleitoral. No Brasil, as instituições da República já nascem velhas, e às vezes perduram justamente quando são más. Em suma, sem olharmos este nosso passado glorioso, esse passado que compartilhamos com o povo português, é quase impossível o país resgatar, será quase impossível o país resgatar a sua identidade. Se olharmos para tudo que o Brasil produziu de genuinamente brasileiro, na música, na literatura, na religião, evidentemente, na história, veremos a marca de Portugal. Veremos ali as digitais espirituais portuguesas. Então, conhecer minimamente que seja a história de Portugal é olhar para o Brasil com olhos mais realísticos. É óbvio que certas contingências históricas estão para muito além das vontades humanas. O bom historiador, ele percebe os ventos do tempo e entende que a política, sendo a arte do possível, do bem possível, ela não pode estar alheia de todo, por mais que ela busque ideais, ela não pode estar alheia de todo às vicissitudes que nos cercam. Aliás, a política é uma arte assintótica. A assíntota é um conceito matemático que pode ser traduzido por aquele coelhinho que, com uma varinha na frente, busca a cenoura que está adiante. Ele sempre a busca sem jamais alcançá-la, mas sem nunca deixar de buscá-la. Ora, essa busca incessante do bem possível, ela é, digamos assim, digna quando o poder político não está ao sabor das notícias do dia a dia, sejam que notícias forem disseminadas por que veículos concebermos. Pode ser o Facebook, o jornal, não interessa. Podem ser livros. Hoje há uma guerra ideológica nas universidades brasileiras. E no caso da história, ela se materializa com esta visão de que os portugueses foram os invasores. Quem viu aqui a abertura das Olimpíadas, viu aquela engenharia social que foi a abertura das Olimpíadas, não sei se prestaram atenção, as caravelas que estavam sendo simuladas ali estavam sem as cruzes, e os portugueses foram pintados de maneira subliminar como invasores, quando na verdade quem conhece minimamente a história e quem conhece a história das civilizações entende que no confronto entre duas culturas, aquela cujos princípios são mais elevados tende a abarcar as demais. Isso aconteceu entre nós à custa de sangue. Eu lembro aqui que o primeiro arcebispo primaz do Brasil, Sardinha, o bispo Sardinha, foi comido por índios caetés.
O nosso grande historiador Van Hagen, ele conta que muitos dos portugueses que morreram aqui comidos pelos índios, quando os índios perceberam que eles se ajoelhavam não por covardia, mas por um supremo ato de fé, pelo qual perdoavam os seus algozes e se voltavam para Deus, muitos desses índios vislumbraram uma nova possibilidade de coragem. Uma coragem que está para além do tablado de uma luta do MMA, por exemplo. A coragem de afirmar o bem maior. Essa coragem tem um nome em cristianismo, em língua cristã, virtude da fortaleza, que é a virtude por cujo intermédio uma pessoa é capaz de sofrer grandes males para realizar o bem possível em cada ocasião. Por isso, Santo Tomás de Aquino diz que os dois atos principais da virtude da fortaleza são os seguintes: agredir, ou seja, atacar, e sustinere, defender-se. Muitas vezes o homem forte é obrigado a atacar prudentemente numa certa circunstância para defender o bem maior. Não fazê-lo seria imprudente. Se alguém entra na casa, adentra a casa de um de nós com o intuito de estuprar um menor de idade, está à nossa mão impedi-lo e não fazemos, não temos a virtude da fortaleza e somos imprudentes. E hoje a prudência política é o Brasil olhar para o seu passado e enxergar na monarquia, que está lá no seu DNA, no seu ADN, aquele regime político que nos deu os melhores momentos. Os momentos de estabilidade política. E vejam aqui que eu não estou aqui a fazer uma louvação cega, né? Qualquer regime político nesta terra, de homens cuja alma está manchada pelo pecado original, há de ter falhas. Os homens são falíveis. As instituições boas tentam suprir as falhas humanas para a realização do bem. Então, não se pense que esta aqui é uma louvação ingênua. Uma pessoa católica sabe que este mundo não é o mundo da felicidade irreversível, que se chama glória. Este mundo é o mundo de sombras e luzes, e é entre sombras que caminhamos em busca daquelas luzes civilizacionais. E aqui eu menciono um filósofo argentino chamado Jorge Barrera, cujo livro A Política em Aristóteles e Santo Tomás de Aquino eu tive a honra de publicar no Brasil, pela editora Sétimo Selo, isso em 2007. Ele nos diz algo que serve muito, mas muito mesmo para a monarquia. A política busca politicamente fins transpolíticos. O que ele quer dizer com isto? A política não inventa a si própria. Ela tem como pressupostos alguns bens civilizacionais. A verdade é um deles, é um dos 7 transcendentais do ser, o bem. Ou seja, não esperemos que a política resolva todos os nossos problemas se ela mesma não se funda nessas bases sólidas, essas bases morais e espirituais sólidas. Eu sei que nós somos, de alguma maneira, netos dessa visão laicista que concebe o poder material como uma espécie de autarquia, como uma espécie de coisa isolada que não se subordina a nada. Mas, na visão política saudável do grande Santo Tomás de Aquino, a qual eu assino embaixo, e a qual Leão XIII, um papa muito importante do século XIX, fazia referência numa de suas encíclicas ao dizer: bendita a época em que as leis civis tinham sobre si a luz benemerente do Evangelho. O Papa Leão XIII, que era um homem cultíssimo e um cientista político também, diríamos hoje, ele não cursou faculdade de ciência política na PUC. Ele não fez a UFRJ, mas era um homem de grandes luzes espirituais e políticas. Ele tinha essa ideia de que qualquer corpo político são é análogo ao corpo humano são, em que a parte material subordina-se àquilo que está para além dela. No caso do homem, o que deve subordinar-se ao que é superior são os sentidos. Ou seja, num homem em que os sentidos superam a inteligência e a vontade, o que se vê é a degradação do caráter. Num Estado também.
Quando o político vira uma espécie de paparicador dos piores cidadãos da polis, o que nós vemos é a degeneração quase impossível de resolver de uma nação. Essa degeneração, ela alcança a língua também, como eu disse aqui no início. A língua é a nota distintiva essencial, sem a qual nós não temos uma identidade comum. E, portanto, lembremos, sempre que formos usar a gíria da vez, isso aqui não é um repto contra as gírias, né? A gíria é muitas vezes bem-vinda, mas tenhamos o cuidado ao expressar as ideias, o cuidado de fazê-lo com conceitos os mais claros possíveis, senão nosso próprio discurso vai ser o espelho daquela realidade que nós estamos a criticar. Então, Portugal é esta estirpe corajosa. Leiam os Lusíadas, mas leiam os Lusíadas, procurem alguma edição escolar que tenha um quadro sinóptico para cada um dos 10 cantos, que vocês vão ver ali, não uma espécie de mitificação ilusória de um povo, e sim um autor que olha a grandeza do seu próprio povo e se vale de mitos greco-romanos para expressar com beleza a história de Portugal. É óbvio que Camões não é um historiador, mas não esqueçamos que, segundo os maiores historiadores portugueses, é indubitável que, embora não haja provas materiais, que ele se sentou nas cadeiras da Universidade de Coimbra, a menos que pressuponhamos que Camões tivesse tido uma espécie de ciência infusa, ou seja, fosse um homem que, de repente, dominasse conceitos da metafísica platônica. Seria mais ou menos como acreditarmos que um sujeito dorme Lula e acorda Padre Antônio Vieira, que alguém dorme Dilma e acorda Rui Barbosa ou Carlos Lacerda. A natureza não dá saltos, a arte também não. A arte política não dá saltos. Então, para que a nossa caravela política, permitam-me valer desta metáfora, ela se mantenha em mares menos revoltos, é muito importante olharmos para esse passado e contemplarmos aqui as altezas presentes a este encontro, com um olhar de súdito, porque sem esse olhar de súdito, é muito difícil reconstruirmos esta ideia monárquica. Ela vai ser uma coisa excêntrica, talvez. Eu, quando olho para Dom Bertrand e para Dom Antônio, o meu sentimento e a minha inteligência apontam para o fato de que eu sou um súdito, não apenas deles, mas daquilo que eles representam historicamente. Ou seja, a Casa de Bragança. Se olharmos para as dinastias portuguesas, a primeira lá de Borgonha, depois a de Avis, eu não vou mencionar aqui aquele momento em que um só rei cingiu a coroa de Espanha e de Portugal, mas é depois da Casa de Bragança, nós vamos ver momentos extraordinários de coragem e fé. Há um livro de um militar português que cujo sobrenome virou quase um apelido, que é o Carlos Selvagem. Procurem a história das navegações, das guerras em que Portugal se envolveu, desde a Batalha de São Mamed até as batalhas marítimas, e se lermos esta obra, contemplaremos esse heroísmo diante dos nossos próprios olhos e olhemos para o Brasil contemporâneo. Algum de nós seria capaz de imaginar que sem heroísmo nós vamos sair da atual lama? Politicamente nós vamos sair do atual estado? Não. A vanguarda hoje é ser, entre aspas, reacionário. É olhar para o passado com a coragem de afirmar valores que não são os que hoje, contemporaneamente, predominam. Ou seja, é olharmos esse passado luso-brasileiro como uma só identidade que se materializou primeiro na nação portuguesa, depois na brasileira, que institucionalmente ganhou a sua autonomia no século XIX, mas não como coisas, as contemplamos não como coisas separadas por um hiato, e sim como
coisas complementares, realidades complementares, já que o pano de fundo delas é essa alma lusa, é essa alma ibérica. Hoje em Portugal, ninguém se engane, a mentalidade contemporânea também não é essa que eu estou a expressar aqui, que olha o seu passado com grande alegria. As universidades também estão tomadas por uma espécie de esquerda que é completamente avessa ao passado de Portugal. Isso é um fato inegável. Agora, eu particularmente como católico acredito que a mensagem de Fátima alcança o Brasil. Justamente por sermos partícipes desta história, desta alma, nós somos, como disse um historiador brasileiro certa vez, Portugal na América, com a aquisição das outras culturas que aqui estiveram junto com a portuguesa. Sem isso, não temos futuro. Pensemos aqui numa outra frase do padre Antônio Vieira, que foi aquela que eu buscava hoje quando mencionei esta sobre os males. Padre Antônio Vieira, num sermão em que se refere à adoção de filhos e ao fato também de Cristo ser filho adotivo, ele diz o seguinte: o filho natural se ama porque é filho. O filho de adoção é filho porque se ama. Ou seja, hoje é nosso dever amar Portugal com este amor de adoção que supera o amor consanguíneo. Esse amor de entrega, esse amor contemplativo, esse amor que olha para esses reis com todos os problemas que eles tiveram. Vou mencionar um caso aqui específico, Dom José I, em cujo reinado os jesuítas foram perseguidos, em cujo reinado aconteceu o último auto de fé na Praça do Comércio, em Lisboa, que foi a do padre Malagrida, que se fez inimigo do Marquês de Pombal. Este padre, que era um italiano radicado em Portugal, viveu muitos anos no sertão brasileiro e converteu muita gente no sertão. Ele volta para Portugal no momento anterior ao terremoto de 1755, e logo após o terremoto ele ousa escrever um livro em que faz uma associação entre a desgraça material e a impiedade do rei Dom José. Então angariou para si todas as antipatias do Marquês de Pombal, Sebastião José, que era uma espécie de déspota com plenos poderes, um déspota plenipotenciário, e este padre Malagrida, um grande jesuíta, foi queimado, foi o último auto de fé da Inquisição em Portugal, e com o, entre aspas, luxuoso apoio de um rei que, de alguma maneira, parecia ter esquecido o passado de fé português. Dizem alguns historiadores que o corpo do padre Malagrida pegou fogo, mas o seu coração não. Isso foi relatado por testemunhas. Não queimava. Depois puseram numa caixa a queimar, ele não queimou, o jogaram no Tejo e, segundo reza a lenda, um fiel português o levou para a Itália, onde durante alguns anos serviu, foi exposto, digamos assim, como uma espécie de relíquia. Então, ao falarmos em relíquia, eu vos digo, não contemplemos a monarquia como uma espécie de relíquia. Senão, se nós fizermos assim, este encontro e tudo mais que os grandes apoiadores da causa monarca fizerem, se perderá. Nós devemos fazer isso com fé. Primeiro a fé, mesmo como virtude teologal, mas também com aquela boa fé. A boa fé que provém do bom senso. A boa fé que provém do ato de alguém olhar para a história da sua própria família e enxergar-se nela. A família imperial é a representação institucional desta alma portuguesa entre nós e que se tornou luso-brasileira. Não é algo, vamos dizer assim, alheio ao nosso âmago, ao nosso ser essencial. Então, é óbvio que houve sim, como haverá em qualquer regime, homens problemáticos que circunstancialmente chegaram ao poder. Mas é muito mais fácil
estes no regime monárquico saírem, do que quando uma casta ideológica toma conta do poder e instaura um projeto de manutenção, que foi o que nós contemplamos aqui nos últimos 13 anos, com o Partido dos Trabalhadores à ponta do foro de São Paulo. Ou seja, nós ficamos reféns de uma ideologia nos últimos anos e vimos como é difícil tirar quem não tem moral do poder. O maquiavélico, quando chega ao poder, ele tende, como ele faz qualquer negócio para manter-se lá, a urdir todas as tramas possíveis e impossíveis e se manter ali, do jeito que for. E quem é de nós que, ao ler as notícias, não sente uma espécie de vergonha? O Brasil atual nos dá uma certa vergonha. E muitos destes que hoje estão aí nas cátedras universitárias querem fazer-nos crer que isto é a política, que isso é assim mesmo. Sempre foi, porque houve homens tíbios, homens maus no passado, etc. Não, nem sempre foi assim, nem sempre há de ser assim. Houve grandes reis no passado. Houve homens que entre nós fizeram o bem comum dentro das possibilidades do seu tempo. O próprio João Ameal diz-nos aqui que Dona Maria I, filha de Dom José, enlouqueceu ao receber a notícia de que Maria Antonieta havia sido decapitada. Era como se ela estivesse tendo um vislumbre daqueles ventos revolucionários que varreriam a Europa naquela ocasião. E ele faz o elogio dela. Dona Maria I foi muito caluniada por vários historiadores. Ela realmente, a certa altura de sua vida, teve a sua sanidade prejudicada. Mas antes de chegar a este momento, ela tomou várias medidas, tanto no plano político como no plano espiritual e educacional, que, se não fossem os ventos revolucionários, talvez fizesse com que Portugal resgatasse o seu passado. Antes de terminar, eu vou ler um parágrafo brevíssimo, não vou enfadá-los, em que João Ameal diz o seguinte de Dona Maria I. Dona Maria I, pelo seu feitio, impõe-se ao respeito geral. Foi sempre melancólica, pensativa, reservada, escreve o seu mais competente e minucioso biógrafo, Caetano Beirão. Porventura pressentia o peso do espinhoso encargo que havia de vir a herdar. Como aliava ao seu ar tímido uma expressão de bondade e a revelação espontânea do seu claro entendimento, fazia-se respeitada e amada de tantos quanto a conheciam. Semelhantemente, a descreve Fortunato de Almeida. Dona Maria I, senhora de nobre e majestosa figura, conciliava admiravelmente a distinção e a bondade. Parecia nascida para mandar, mas ao mesmo tempo para fazer aquela autoridade mais querida do que temida. A gentileza era temperada pela afabilidade, e a mesma delicadeza que a fazia tão delicada a Dom Pedro, para em tudo lhe ser agradável, e a rainha-mãe, para lhe seguir os conselhos, a tornava benevolente para todos os que dela se acercavam. Era inteligente e circunspecta, por vezes tímida e incapaz de fazer pesar demasiadamente a sua autoridade na balança das discussões. Muito piedosa, muito dada às práticas da religião, respeitava no clero o oráculo da vontade divina. E isto é que fez com que muitos dos seus inimigos, esta piedade, esta devoção, se voltassem subrepticiamente contra Dona Maria I. Mas este é o momento de viragem que acaba por culminar na monarquia brasileira. Ou seja, a virada dos séculos XVIII para o XIX, é impossível nós olharmos essa virada sem entendermos que os ventos revolucionários se apossavam de todas as nações. Portugal não poderia ficar alheio a este momento. É óbvio que houve aqui vicissitudes várias que conformaram o nosso primeiro reinado, o primeiro império e o segundo império. Mas esta crise, que é o signo de um canto de cisne de uma cristandade que na Idade Média havia sido teocrática, ela espraia-se para as nossas terras e é um momento inegável do nosso nascimento institucional como nação autônoma e, por
Por isso que eu disse que isto aqui não é uma louvação cega, a política não pode estar alheia ao seu tempo de maneira absoluta, mas o que foi feito no Brasil foi obra extraordinária, tanto levada a cabo por Dom Pedro I como por Dom Pedro II, uma obra que, primeiro, manteve a América Portuguesa unida. Isto é um fato inegável. Se fosse na República, numa das primeiras guerras de separação, nós teríamos cindido o Brasil ao meio. Quando Dom Pedro II é elevado ao trono, serve como uma imagem que veio para trazer aquela noção de estabilidade e amortecer um pouco a ambição dos revolucionários. Dom Pedro II foi, entre nós, o governante de quem podemos dizer tinha razões de Estado. Qual o outro governante da história do Brasil de quem podemos dizer isto? Que contemplava, não aqui e agora, mas as futuras gerações. O seu governo longo enfrentou-se, deparou com um sem número de problemas, fez as resoluções que lhe couberam, as resoluções possíveis, mas ninguém se engane. O Brasil tinha uma marinha extraordinária na época de Dom Pedro II. Um dos primeiros selos do mundo, Dom Bertrand me corrija se eu estiver errado, é o olho de boi. Nossos correios eram uma maravilha extraordinária, isso no mundo que estava conhecendo alguns avanços científicos que o próprio Dom Pedro II apoiou. Por exemplo, a arte da fotografia era um mecenas, era um homem também de arte, não apenas um homem de Estado. No meio do século XIX, o que nós tínhamos eram os daguerreótipos, que eram, vamos dizer assim, as máquinas de fotografia daquele tempo. Dom Pedro II estimula a arte da fotografia. Aqui no Rio de Janeiro, juntamente com Paris, do prefeito Haussmann, é a cidade mais fotografada do século XIX. Um dos grandes fotógrafos foi Leuzinger, e outro Marc Ferré, que também se estabeleceu aqui no Rio de Janeiro, já no final do Segundo Império, mas eram atividades estimuladas por um imperador que tinha noção de que a cultura não está subordinada à política institucionalmente. Ou seja, a cultura está no DNA da nação. Cultura, mesmo em latim, quer dizer isto: arte da agricultura, de tratar a terra. Analogicamente, aplicamos o termo àquilo que se partilha e que não é material. Os bens culturais, justamente por serem imateriais, são compartilháveis no tempo e no espaço, são muito mais compartilháveis do que os bens materiais, como o almoço que nós vamos saborear daqui a pouco. E fique aqui para encerrar a ideia de que a monarquia não é um conceito vazio, ela é um bem real, fundado nesse passado glorioso, que é português e também brasileiro, e justamente porque tem raízes, ela pode fazer-nos olhar para um futuro com algum otimismo. Eu disse aqui no início que o brasileiro contemporâneo olha para cima, não tem céu, olha para baixo, não vê raízes, olha para frente, não tem horizonte. Pois então, olhemos para trás com esse olhar contemplativo e realístico e veremos lá a família imperial. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Agradecendo as palavras brilhantes do conferencista, convidamos a todos para o almoço. Não vai haver perguntas em virtude do adiantado da hora. E pediríamos a todos que estivessem aqui de volta às 14h15, para começar a sessão às 14h30. Muito obrigado.